Aí essa vez acaba do vídeo. Tá, eu quero contar a minha primeira experiência na academia, porque eu tenho muito tempo de exercício, tipo, tem uns 3 anos que eu tô tentando fazer exercício consistentemente, e só recentemente que eu comecei a fazer alguma coisa relacionada a treino de forma consistente, disciplinada. E eu digo de consistente e disciplinada nem é, tipo, vou fazer todo dia, 5 vezes por semana, ou tem um treino exato. Foi tipo, essa semana eu fiz 10 flexões, aí na próxima semana eu fiz 20 agachamentos, eu fiz, sabe, esse tipo de consistência que eu fui evoluindo aos poucos. É aquilo que eu já disse em outros vídeos, não é sobre você pegar uma coisa e você elevar ela e falar, não, esse vai ser o meu mínimo. Você tem que pegar uma coisa e você tem que ir aos poucos, assim, construindo o seu nível. Enfim, eu vou contar um pouco como é que foi a minha primeira experiência, porque eu achei muito louco. Eu chego lá e tal. Primeiro, eu tive essa ideia de um dia pro outro. Eu tava assistindo um vídeo educativo sobre investimento, e aí o cara que eu sigo, que eu acompanho, ele tava falando sobre investir na própria pessoa. Então, em vez de você fazer um investimento em um ativo como ações, CDB, essas coisas assim, que você tem que gastar um certo tempo para descobrir o que é, e depois um certo tempo para saber como é que você investe, como que você não perde dinheiro, enfim. Ele falou assim, você vai se matar para conseguir 8% ao ano. Se você colocar esse dinheiro em tantas outras coisas, você vai receber um retorno muito maior e você vai estar colocando isso tudo sobre você. Então, eu fui seguir esse conselho. E aí ele coloca lá alguns aprendizados, não, alguns investimentos. Aí o primeiro investimento era tipo investimento em saúde, depois investimento em coisas que trazem dinheiro, como educação, atratividade, que eu achei muito louco, que é tipo, como que você se apresenta para uma pessoa, como você aparenta, sabe, o seu rosto, o seu cabelo, a sua musculatura, o jeito que o seu corpo fala, sabe? Não é você ficar assim e ficar meio fechadinho, é mais você abrir e falar. Essas coisas acabam te trazendo um respeito maior, acabam te dando mais credibilidade, e essas coisas acabam auxiliando em ganho profissional, em ganho monetário, financeiro, enfim. E aí ele foi falando essas coisas e chegou um ponto que ele falou sobre academia, e eu fiquei pensando, tipo, eu tô há tanto tempo nisso daqui, eu nunca fiz uma academia na vida. Tipo, óbvio, eu já fiz os exercícios, eu já fiz supino, eu já fiz exercício de peso livre, etc. Eu tenho até uns pesos aqui, tipo... Eu vou pegar os pesos, calma aí. Tipo, eu fazia peso com isso daqui, cada um tem 5 quilos, então eu fazia peso com isso, eu fazia ombro e tal, sabe? Eu fazia ombro, eu fazia bíceps, eu fazia um monte de coisa, principalmente costas. E aí eu fui desenvolvendo isso com esses pesos por um bom tempo. Acontece que eu parei de usar eles, chegou um momento, porque eles estavam ficando... Você chega num ponto que você bate um teto assim, sabe? Quando você treina em casa, você atinge um teto e aí tipo, você não consegue crescer direito, você não sente que tá conseguindo desenvolver. E aí eu passei a pensar muito mais numa academia e eu finalmente tive essa ideia, tipo, cara, seria um ótimo momento para eu parar de ficar fingindo que eu tô fazendo um bom investimento e eu fazer um investimento em mim mesmo que vai me trazer algum retorno de verdade. E aí eu entrei na academia. E aí, tipo, eu tive essa ideia em um dia, eu saí de casa, fiz um monte de coisa. No outro dia, eu já fui pra academia no primeiro horário. Eu acordei, eu tomei banho, eu fui na academia. E aí eu cheguei lá e tal, fiz amizade com a recepcionista, o que pra mim é muito louco, porque antes eu não faria amizade nenhuma com ninguém. Aí eu cheguei lá e falei, eu não sei o que, fique em paz, porque tava dando um monte de problema, assim, no computador deles. E aí uma viagem que era para ser ir fazer a inscrição, então eu ia gastar, sei lá, uns 10, 15 minutos e fazer 1 hora e meia de treino, virou tipo 3 horas
Sendo que 1 hora foi eu tentando fazer a inscrição, aí teve 1 hora e meia de treino, aí o resto das meia hora foi completando o negócio, etc. Mas aí, resolvido isso, eu consegui entrar, fiz todo o negocinho lá. E aí é muito louco a diferença, porque quando você tá fazendo em casa, você não tem ninguém pra olhar, você não tem, sabe? Não tem ninguém te falando, você tá fazendo errado, ou não tem ninguém pra você olhar, tipo, você olha, você tá fazendo aqui o exercício, sabe? Aí você olha assim, tipo, esse cara é grande. Aí você olha assim pro. Mano, a mulher tá pegando nas pernas, o que eu pego no supino? Aí você vai tendo esses pensamentos, sabe? E é muito louco. E aí eu vou aproveitar porque é a minha primeira experiência e eu fui colocando em prática o que eu tinha aprendido em alguns livros. A primeira coisa que eu posso passar pra frente é um ensinamento de copie as outras pessoas. Simples assim. Você não sabe alguma coisa, você entrou num ambiente novo, copia o que os outros estão fazendo. Simples assim. Dentro do nosso cérebro, a gente tem umas coisinhas chamadas neurônios. Os neurônios são... é como se fossem componentes conectados do cérebro que eles podem fluir pensamentos, fluir conexões, várias outras coisas. No nosso cérebro tem uma parte especial que são os neurônios espelho. Os neurônios espelho são os que fazem uma criança que não sabe falar, que não entende o que os adultos falam, a começar a andar sozinha, a falar, a gesticular. Se você parar para pensar, são coisas muito loucas, mas as crianças conseguem isso com muita facilidade. Isso é por causa dos neurônios espelhos, porque elas copiam o que elas veem. E a gente se desenvolve e acaba achando que o único jeito de aprender é se a gente pegar uma coisa que já mastigaram pra gente, a gente passar horas e horas ali, e aí sim a gente coloca em prática, e na hora que a gente for colocar em prática, a gente vai ser 100% perfeito naquilo, porque se a gente não for 100% perfeito naquilo, quer dizer que a gente é um fracasso, e se a gente é um fracasso, é melhor a gente nem começar. A gente tem esses pensamentos que a gente não aceita, mas o melhor jeito de você entrar num ambiente e aprender alguma coisa é você olhar o que os outros estão fazendo e copiar. Simples assim. Então eu ia assim, eu fui pro primeiro. Eu disse que eu fazia os negócios com o peso, então eu já sabia alguns exercícios de peso livre. Então, rosca, você sabe que é só fazer isso. O desenvolvimento lateral você vai fazer assim, sabe? Tipo, vai ficar parecendo vai ficar parecendo uma ave assim, sabe? Aí tipo, você vai lá e você vai fazendo e tal. Então eu comecei por um exercício que eu sabia. Enquanto eu peguei esse exercício que eu sabia, eu fui olhando o que os outros estavam fazendo, como que eles usavam a máquina. E principalmente as pessoas que eram maiores ou que pareciam ter uma definição da hora, sabe? Tipo, você olhava assim, aí o cara tava fazendo exercício de costas e as costas definidas assim. Aí eu fui copiando dessas pessoas. Porque você não sabe o que fazer com aquelas máquinas. E o melhor jeito é de você ver e tentar fazer a mesma coisa que a pessoa fez. Então eu olhava o que a pessoa estava fazendo, eu esperava ela sair ou eu terminar o exercício, porque normalmente a máquina ficava livre ou tinha uma outra máquina do lado livre. E aí eu olhava o que as pessoas estavam fazendo e eu tentava fazer parecido. Então eu já ia começando a perceber, tipo, tinha um que é aquele lá que você pega assim e aí você puxa para as costas e você vai fazendo assim. Eu não sabia direito como fazer ele, eu achei que era só pegar assim e ficar que nem o Arnold, que é tipo... Só que não é, aí eu fui e eu olhei um carinha fazendo do lado e do jeito dele pareceu muito mais certo. E aí eu pensei, então eu vou fazer desse jeito. Então ele pegava assim, aí ele estabilizava, aí ele deixava assim, aí só depois ele fazia um movimento. E é aí que eu percebi que eu tava fazendo errado. Então você pode aprender muito só olhando como as outras pessoas fazem. Então se for necessário, ou se fosse possível, ver uma pessoa que sabe muito mais do que você e copie o que ela tá fazendo. Você não precisa entender agora, você só precisa fazer certo. Porque depois que você aprende a fazer certo, um aprendizado, um ensinamento, ele vai aparecendo na sua mente ao decorrer do tempo. Você vai percebendo, então eu faço desse jeito, porque se eu fizer de outro jeito, eu vou acabar machucando uma articulação, eu vou acabar sobrecarregando meu ombro. Então você vai tendo esse pensamento, você vai construindo isso.
Aí tá bom, continuando, eu fui lá e fui copiando as pessoas, aí eu olhava assim e eu não sabia a diferença do peso, porque quando você tá trabalhando com peso livre, é aquilo e ponto. Então se você levanta 5 quilos, você levanta 5 quilos. Se você levanta 10 quilos, você levanta 10 quilos. Mas quando você vai pra máquina, a máquina tem a polia. A polia, pra quem não sabe, tem um cabo e aí tem um negócio redondo onde passa o cabo. Isso é uma polia. Qual é o problema das polias? Se você estudou física, você já deve saber. Mas se você não estudou física, o que é provavelmente a questão, porque poucas pessoas gostam de física, a polia ela é muito boa, mas ela é também muito usada porque quando você usa o sistema de polia, você pega uma coisinha redonda e você coloca um cabo, o peso acaba diminuindo. Então, é por isso que você vai na academia e na hora que você vai fazer um exercício, você pega tipo 30 quilos, aí você, nossa, eu sou tão forte, eu carrego 30 quilos aqui, mas se você for pegar no halter mesmo, você só consegue levantar 5. A diferença entre o peso livre e a máquina é porque a máquina tem a polia vai diminuir o peso naturalmente, o peso do exercício. Por isso que as pessoas colocam mais peso. Então eu não sabia qual peso eu colocava. O que era bom, porque aí me dava a chance de eu testar os meus limites. Eu olhava assim, tipo, tá, esse exercício aqui eu tô fazendo, mas eu não tô sentindo que eu tô tendo muito controle. O que seria esse controle muscular? Eu paro pra ver se eu tô conseguindo sentir a musculatura que eu tô trabalhando. Então se eu tô fazendo bíceps e eu não tô sentindo meu bíceps, alguma coisa tá estranha. Eu tô fazendo alguma coisa de errado. Ou se eu tô fazendo meu bíceps aqui, eu tô sentindo muito meu cotovelo, alguma coisa tá errada. Esse pensamento, assim, essa consciência do que você está fazendo é importante quando você vai fazer exercício. Então eu já fui pensando nisso, tá, eu vou testar. Tem peso que você consegue levantar, você consegue fazer o exercício, mas não é por isso que você vai conseguir fazer um treino bom. Porque às vezes você vai pegar um peso que é muito maior do que você deveria, e ao invés de você progredir, você vai se danificar. E isso é um baita problema, porque se danificando, você vai parar antes, você vai parar mais cedo, você não vai ter a construção muscular que você quer, você não vai ter a construção de força que você quer, e aí você não vai progredir na academia, vai ficar com raiva e ainda vai ficar com a coluna doendo. Então é melhor você fazer as coisas do jeito certo. Então, foi por isso que eu fui testando. Eu fui testando assim, fui dando... então eu faço isso desse jeito e tal. E é melhor esse peso, porque se eu colocar esse, eu não tô sentindo tanto músculo. Mas se eu colocar muito baixo também, não vai funcionar, porque o interessante de um treino é que você vá colocando o suficiente para você estressar e passar o nível um pouquinho. Então eu fui pensando essas coisas assim... Então eu fui meio que me achando. E essa foi a parte mais interessante, porque mesmo que eu não soubesse ir numa academia, eu nunca tinha ido numa academia de verdade, e eu não sabia o que fazer, o que eu já tinha construído mentalmente, então todo o conteúdo que eu já tinha assistido sobre exercício, todo o conteúdo que eu tinha aprendido sobre aprendizado, todo o conteúdo que eu tinha na minha cabeça sobre academia, de tipo, você assistir os vídeos quando teve o boom, assim, os vídeos do Renato Cariani, do Paulo Musa, essas coisas assim. Então foi ficando na minha cabeça isso. Então quando eu fui pro ambiente, a minha mente já estava preparada. Eu só não tinha experiência. E isso é muito interessante porque às vezes você tem isso tudo aqui construído, só que você não tem nada de experiência. E aí que tem a questão. Quando você consegue tudo isso construído, você consegue ter tudo isso de resultado. Então é só questão de tempo de você sair disso daqui para isso daqui. Por isso que o crescimento pessoal, ele é tão importante. Você só vai conseguir na vida o que você tem capacidade de ter. Como é que você aumenta a sua capacidade? É por desenvolvimento pessoal. Então tem muitas pessoas que entram em um lugar e passam 20, 30 anos no mesmo canto sem mudar nada. Mas tem pessoas que entram no mesmo lugar, com a mesma idade, às vezes até com a mesma formação acadêmica, só que em 5 anos ela já está assim, o triplo ou quádruplo do salário, o triplo das conexões. Então é baseado nisso, você vai conseguir o que você é capaz de conseguir.
E como você aumenta sua capacidade? Por desenvolvimento pessoal. Então você sempre vai conseguir o que você pode conseguir. E é muito louco. Então se você não mudar, se você não crescer, você sempre vai ter o que você tem. E se você piorar também, você vai ter menos coisas do que você tem. Então essa é mais ou menos a regra do que eu percebi indo para a academia. Se você tiver conhecimento suficiente sobre as coisas, se você tiver desenvolvimento pessoal suficiente, você provavelmente não precisa passar por boa parte dos problemas, porque você já passou por eles. Então fica muito mais fácil de você transitar entre novos ambientes. Bem, essa foi... Não, calma, eu não terminei. Aí eu fui, fiz o treino 1h30, e é muito estranho que as pessoas vão treinar e elas não treinam. Tipo, qual é o propósito de você ir treinar? É você construir alguma coisa. Às vezes você vai construir um pouco mais de saúde, que você não tem. Você vai construir músculo, você vai construir força, você vai construir resistência. Aí depende do objetivo de cada um. Só que o problema é, se você está realmente se desafiando a chegar naquele ponto, o seu corpo vai se sentir estressado de algum jeito. E se não o seu corpo, pelo menos a sua mente. E quando o seu corpo ou a sua mente estão estressados, eles dão sinais disso. Então você vai ver pessoas indo na academia, pegando uns pesos tipo 1 quilo e fazendo uns negócios tipo... acabou o exercício. Tipo, é óbvio que a pessoa não vai desenvolver. Porque para você desenvolver, você tem que ter estresse suficiente para passar o seu limite. Você tem que chegar num ponto que realmente fadigue, que você consiga ultrapassar a sua capacidade. Você tem que bater na sua capacidade e fazer isso, ó. Porque se você chegar aqui, você não cresce. Se você chegar aqui, você se machuca. Você tem que, um pouquinho. Então, nesse um pouquinho, quando você está fazendo treino, se você está treinando e pelo menos o final, você não precisa nem ter o começo assim, mas se o final do seu treino não tá tipo... Se você não tá fazendo essas caretas, sabe? Essas coisas feias assim, você não tá treinando certo. Porque até no cardio as pessoas sofrem. Se você não tá sentindo nada do seu corpo que tá falando assim, cara, a gente tá aqui, ó, passando o nosso limite, então provavelmente você tá treinando errado. Então são essas coisas assim que a academia no primeiro dia já me ensinou que se pagaram muito bem. Porque, nossa, eu consegui uma promoção, né? E aí foi R$1,99 pelo primeiro mês, então pra mim eu tô muito feliz. Aí eu terminei o meu treino, né? Fazendo um cardio, eu fui na bicicleta de spinning. Qual é a diferença de uma bicicleta de spinning para uma bicicleta ergométrica? É que a de spinning tem mais peso e ela é mais bonita e mais cara também. Então, tipo, por fora é o que você consegue ver. Aí eu terminei e aí eu vejo que as pessoas vão na bicicleta pra ficar mandando mensagem, sabe? Pra ficar assim, tipo, que da hora, eu tô fazendo um cardio aqui, mas é um cardio bem mentiroso. Porque a pessoa vai passar uns 10, 15 minutos ali mexendo a perna e não vai fazer desenvolvimento nenhum, não vai ter desenvolvimento. Por quê? Porque a pessoa não tá desafiando o corpo dela a passar o limite. Ela só tá fazendo por fazer. Então você vê essas pessoas assim, totalmente calma, respiração normal, coração normal, a mente normal e ela tipo, que não sei o que não sei o que. É óbvio que a pessoa não vai ter progresso assim. Se você tá, sei lá, que nem eu, aí eu tava vendo esse casal assim, conversando numa boa, aí eu tô atrás deles, assim, tipo, com uma cara de morte. Aí eu tô morrendo de negócio, eu consigo sentir meu corpo arrepiando às vezes, sabe? Aí eu sei que eu tô indo realmente bater no meu limite, e aí eu tô assim, me matando, cara, Quando você tá se matando na academia, você esquece até a música. Como que você vai conseguir se matar na academia e, sei lá, começar a conversar com a pessoa por WhatsApp ou continuar a conversa? Se não dá, o seu cérebro tem que se concentrar para colocar toda a energia ali, para você conseguir, sabe, queimar esse combustível no exercício. E se seu cérebro não tá queimando combustível no exercício, quer dizer que você não tá se exercitando direito. Então... Aí eu terminei assim, e aí, cara, eu tenho certeza que aquele casal saiu e eles
tipo, saíram assim, tipo, normal, assim, não sei. Enquanto eu saí, tipo... Sabe? E aí que eu percebi que eu tinha treinado de verdade. Tá bom. Esses foram meus ensinamentos, a minha primeira experiência na academia. Eu espero que, se isso puder te ajudar, ou se isso só te servir de entretenimento, enfim, é só uma parte da minha vida. Bem, tenha um ótimo dia e seja forte.